capítulo de número 5. Isso está acontecendo aqui no capítulo de número 5, para que de alguma forma a gente adquira, a gente tire algumas lições importantes para a nossa vida espiritual. A princípio nós já percebemos que Neemias, nesse capítulo, ele é nomeado, ele assume um cargo de governador. Para quem está conosco desde o começo do ensinamento, nós vamos nos lembrar que na primeira mensagem que foi pregada aqui, que inclusive está no YouTube, eu falei que Neemias ele era um simples copeiro. E o fato dele ser copeiro, eu até usei aqui, não sei se alguém se lembra, eu usei aquela expressão, que a gente muitas vezes nos sentimos incapacitados de fazer alguma coisa pelo fato de sermos comedores de arroz e feijão, Muitas vezes nós não nos vemos assim. Mas o detalhe principal da vida de Neemias é que ele, desde o começo, desde o início, e tem gente que até começa certo, mas ele erra no meio e termina péssimo no final. Desde o começo, Neemias começou de forma correta, que foi através da oração, foi através do jejum. Ele não tomou nada, nenhum tipo de atitude sem estar resguardado pelo poder da oração, sem estar fortalecido pelo poder do jejum, mesmo em crise, mesmo em desânimo, mesmo enfrentando várias coisas. Neemias permaneceu no propósito. E esse é o nosso desafio, irmãos, permanecermos no propósito. Não é difícil começar. Não é difícil começar. Para começar, tudo tem empolgação. Para começar, tem muita mão de obra. Para começar, tem um monte de gente querendo fazer. Tá entendendo? Um monte de gente. Mas conforme o negócio, a gente precisa ir muito longe. Começou a escola bíblica aqui, escola bíblica aqui. A primeira escola bíblica aqui tinha 30 e poucas pessoas aqui. Entendeu? Aí a segunda perceberam que o professor era ruim, já veio 15. Entendeu? Na terceira veio só os oficiais e olha lá. Entendeu? Porque começar, todo mundo começa. É por isso que são poucos que chegam até o final. São poucos que concluem a etapa. Esses corredores que nós vemos aí e tal, que chegam aí em 50º, pega aí não sei quantos lugares aí, alguém olha e fala, é doido, o cara olha a posição que esse cara chegou, correndo no meio de milhares. Você chegar entre os 50, correndo no meio de milhares, você chegar entre os 100, tá entendendo? E eles são campeões porque chegaram até o final, porque chegaram até lá. E Neemias, ele segue esse parâmetro. Se você olhar capítulo por capítulo, há um clamor da parte de Neemias em cada trecho, em cada ponto. Perceba que ele diz assim, lembra-te de mim, Senhor, tudo que eu fiz a este povo. E aí nós percebemos que para um homem de oração, uma mulher de oração, aquele que tem uma vida de contato direto com Deus, não é errado usar essa expressão, lembra-te de mim, não se esqueça dos meus feitos, tá entendendo? E olha que Deus em nenhum momento corrige Neemias dizendo, eu não sou ruim de memória, eu não deixo marcado, mas Neemias está o tempo todo lembrando a Deus, Senhor, lembra-te de mim. E ele é um exemplo, porque ele consegue estar num certo patamar de liderança, e mesmo sendo nomeado a governador, e o nível da sua responsabilidade aumentar, mas ele continua sendo aquele mesmo Neemias que iniciou a obra. Ou seja, Neemias também ele é exemplo daquele que sabe crescer. Tem gente que não sabe crescer. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Importantíssimo. Os irmãos precisam guardar isso aqui. Às vezes, ainda bem que é um culto de ensinamento, isso aqui pode falar. Às vezes, irmãos, na nossa vida cristã, nós começamos a subir degraus, sabia? A degraus espirituais. Nós começamos a crescer. Pode ver. Parece que a gente está mais cheio do Espírito Santo, não é? Parece que Deus está falando mais conosco, não é?
E esses são os momentos que é mais perigoso para a gente cair. Você sabia disso, irmão? Você já percebeu que o inimigo te pega quando parece que você está mais próximo de Deus? Estou errado aqui? Porque alguma coisa tem que a gente Neemias, ele enfrenta todas as crises possíveis que ele tinha que enfrentar. Mas quando ele vira governador, ele continua no mesmo patamar com Deus. O mesmo patamar. Porque ele continua no mesmo propósito de oração, de vigilância. Eu estava vendo o final do capítulo 4, nessa tradução atual, sabe o que diz essa tradução atual? Diz assim, ó, que ele não trocou de roupa junto com os homens dele. Não é isso? Ele não troca. Olha só uma coisa interessante. Você já fez isso? Já dormiu triste? Entendeu? Já dormiu sem trocar de roupa? Trabalhou e tal? Enganou a mulher, falou, já tomei banho, né? Tal. Você é meio, né? Estranho, né? Entendeu? Capítulo 4, final do capítulo 4 vai dizer que Neemias, ele não troca de roupa junto com seus moços. E ele deita, ou ele está trabalhando o tempo todo com as mesmas vestes, com armas armadas. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar do momento ser um momento de transição, não era o momento de trocar de vestes. E aqui nós temos um paralelo muito importante, porque assim, ó, normalmente quando se fala de veste, se pregar de veste, está se falando de vida nova. Mas nem sempre é hora de você trocar de veste. Tem hora que você precisa continuar na mesma posição para que você esteja preparado para subir nas próximas etapas. Para que você esteja preparado para enfrentar as próximas etapas. Então assim, o que a gente precisa trazer como conclusão para nós? É que para mim continuar seguindo no meio ou no final, eu não posso desconsiderar o início. É aquela velha história, né? O início não justifica os meios não justificam os fins e assim sucessivamente. Tá entendendo, meu irmão? É assim que funciona. Pra gente chegar lá, de vez em quando a gente precisa olhar no meio e falar, eu errei aqui, eu falhei aqui. Então quando eu estava num certo patamar, que Deus, pode ver, tem vaso de Deus que ele não pode ser usado. Tem pessoas que ele não pode receber elogio. Tem gente que não pode ter oportunidade. Tem gente que não pode, ele não pode viver um momento de êxtase, que ele esquece de onde ele saiu, quem ele é, o que Deus fez por ele. A Bíblia diz assim que Josué estava tão perto de Moisés, mas tão perto de Moisés, que quando Deus tomou a congregação, Josué se achou no direito de chegar e Moisés disse, ó, manda essa velharada parar de pular, manda essa velharada parar de dar lugar para Deus. Aí Moisés olhou para ele, rapaz, menino, peraí rapaz, se põe no seu lugar aí, queria eu que todos esses fossem profeta, que todos começassem a profetizar. Aleluia! Tá entendendo, meu irmão? Na igreja, aqui, em qualquer lugar que você estiver, Deus levanta pessoas. E aqui, a gente não estamos aqui para ser intimidados pelo pastor Alex ou pelos pastores que estão aqui, porque o dom de Deus ele é gratuito, ele dá para quem ele quiser. Glória a Deus. Nós precisamos estar preparados para crescer. A gente precisa estar preparados para avançar. E muitas das vezes eu fico analisando às vezes que nós, os seres humanos, eles têm uma dificuldade de perceber que as pessoas estão em patamares e parece que foi fácil chegar lá. Mas quando nós olhamos para a história de Neemias, nós vamos ver um cidadão que ele abre mão do privilégio do palácio, ele abre mão do privilégio do palácio para dormir sujo. Para dormir com ferramenta, Rebeca, com espada no braço. E meu irmão, convenhamos, eu acho que nem dormir direito você dorme, cara. E aí é o preço, né, Wellington? É o preço da madrugada. Quantas vezes sem sono? Quantas vezes Deus não te chamou ali, ó, na madrugada, sem sono? O que tinha de gente roncando e você estava acordado, que o inimigo podia atacar a qualquer hora. Glória a Jesus. Entendeu? Então o povo
ser o governador. Aleluia. Esse cara tem que assumir. Glória. Esse cara tem que chegar lá. Então o tempo todo, nessas 5 quinta-feiras, mais ou menos, nós estamos falando de um confronto externo, que vocês já até gravaram, chamado Tobias. Tem mais? Tem mais aí? O que mais? Vamos ver se vocês estudaram. Qual mais? O que mais? Um monte. Então o tempo todo nós ficamos aqui, ó, nessas quinta-feiras, tratando de inimigos externos. Não é verdade? Inimigos externos. Que Neemias enfrentou. Até houve uma pergunta que eu não esqueci. Que alguém perguntou: qual foi o fim de Tobias e Sambalate? Foi perguntado isso aqui. As histórias, tanto os livros de memórias de Neemias, não falam qual foi o fim desses homens. Primeiro porque Tobias ele também tinha um vínculo com os judeus, porque ele era casado com uma das filhas dos judeus lá. Entendeu? Então no livro das memórias de Neemias não explica, não fala. Eu sei que você queria que ele morresse. Eu sei que você queria. Não, pecado de fazer a vitória. Ah, tá. É que nem o salmista, ela mata essa mulher lá. Entendeu? Deus não mata. A gente ora para Deus converter, aí como Deus não converte, a gente vai se enchendo, e fala assim: você não converte, quer matar logo, tira do meu caminho de vez, fica tudo certo, né? Porque essa é uma tendência do ser humano, querer fazer justiça e tal. Então, respondendo a isso, Neemias, o livro das memórias de Neemias não fala. Porém, nos outros capítulos nós vamos perceber que continua em evidência as atitudes de Sambalate, de Tobias e tantos outros. Sempre vai aparecer um inimigo novo, mas Tobias e Sambalate estão lá. Acho que às vezes na nossa vida nós temos Tobias e Sambalate que, meu Deus, né? Pode ver. A gente sempre tenta se desfazer, mas sempre tem um Tobias e um Sambalate que fala: eu tô aqui, viu? Eu tô aqui, eu sumi durante os dias, mas eu tô aqui. Tá entendendo? Eu tô aqui para te perseguir. Só que aqui nesse capítulo aqui, irmãos, nesse capítulo, como vocês sabem, e foi falado também numa quinta-feira dessa, que se demorou 52 dias, não foi? Para a construção dos muros. Os muros estão construídos. Com a construção dos muros, brechas fechadas, os inimigos já não conseguiam observar o que estava. O que está acontecendo dentro da cidade? Alguém tem ideia? Como é que está aquela cidade? O que tem dentro da cidade? A muralha cerca a cidade. Quem está de fora agora, que é uma coisa importante isso aqui, né? A gente não quer que ninguém que está de fora fique sabendo o que está acontecendo na nossa vida. É ou não é? De forma que, na nossa vida, muita gente está sabendo de muita coisa na nossa vida porque tem alguém falando mal, alguém que mora dentro de você falando de você, né? Só que ninguém está dentro. Mas como é que está a situação dentro? A situação dentro é o seguinte: continua um monte de casas destruídas. Um monte de casas destruídas. Agricultura, péssima. Péssima. Como Israel estava voltando de um cativeiro, estava tentando reconstruir, eles não tinham vínculos com países vizinhos. E a gente sabe muito bem, a gente não precisa ser muito inteligente para entender, que a ausência de vínculos internacionais causa uma crise em um país. Até os países comunistas, eles têm vínculos internacionais. Porque para isso se precisa vender, se precisa exportar, se precisa adquirir, para que o país possa enriquecer, certo? Para que as coisas comecem a se desenvolver. Então Israel, na sua fase de formação, eles não têm vínculos. Isso também afeta na economia. Então, apesar do muro estar construído, ainda havia uma crise interna. Muita gente sem casa, muita gente desamparada. Então aqui, ó, perceba só que a gente muda a fase aqui. A gente muda a fase aqui. Porque agora o muro, ele dá a ideia, que a muralha, que a cidade está fortalecida. Mas na verdade, internamente ela está quebrada. Ela não tem estrutura. E aqui eu preciso trazer esse parâmetro para nós começar a entrar,
Porque muitas das vezes a nossa capa, a nossa aparência parece estar boa, mas dentro está tudo quebrado. É verdade. E olhar para as pessoas de forma estética, eu estou olhando para vocês aqui, parece que está todo mundo bem. Só que a gente só produz algo de bom quando dentro da gente está consertado, está no lugar. Está entendendo? Então a capa, é por isso que a capa, a aparência para Deus não representa nada. Porque Deus conhece o coração. Deus sabe como é que está por dentro. Então perceba que o desafio de Neemias na verdade não acaba. O desafio de Neemias não acaba. Então aqui eu quero trazer um negócio para vocês bastante interessante. Primeiro, o tema principal dos 4 capítulos até então era a oposição externa. Mas agora o tema muda para uma oposição interna. E aqui eu quero trazer uma coisa para vocês interessante. Qual é mais fácil? Tratar com problemas externos ou com problema interno? É difícil, né? O interno é mais difícil. Fala a verdade. De vez em quando a gente tem conselho para todo mundo, palavra para todo mundo, hino para todo mundo, abraço para todo mundo, cuida de todo mundo. A gente não consegue cuidar da nossa casa, cara. Verdade. A gente não consegue cuidar da nossa própria vida. Tá entendendo? Então a gente abraça o mundo, mas a gente não consegue. A gente não consegue cuidar da gente, de dentro, internamente. É a esposa que ela consegue dar conselho para todas as amigas, todas as casadas, mas ela não consegue ser submissa em casa, cara. O marido consegue falar um monte de coisa, mas não consegue ser homem em casa. Então, muitas das vezes, quando a gente analisa, irmãos, os problemas externos das pessoas, parece que a gente tem uma solução tão rápida para as coisas, não é verdade? A gente tem uma palavra, tem gente que vira até PhD da Bíblia. Não, tá aqui, ó, tá na palavra, ó, aqui, ó. E você não consegue viver, fazer. Então, perceba que Neemias, agora ele tem um desafio interno. É um desafio dentro. Porque parecia que estava tudo bem, mas na verdade não estava. Estava acontecendo algumas coisas aqui, irmãos, drásticas, terríveis, que Neemias precisava tratar. Que Neemias precisava cuidar. Olha só a situação da cidade. Olha a situação da cidade. Comercialmente isolada pelos povos vizinhos. Os agricultores que deveriam estar cuidando da agricultura, eles estavam trabalhando nos muros de Jerusalém. Então começou a ter uma escassez de alimento. Olha só o que diz aqui também. Aqueles que estavam trabalhando no muro, por não ter alimento, e eles também precisavam de alimento, eles começaram a hipotecar suas casas, para eles terem comida para comer. E a maior crise que o mundo pode enfrentar, irmão, se chama fome. Ninguém fica sem comer. Ninguém fica sem alimento. É a maior crise que o mundo pode enfrentar, é a fome. Pode ver que na Bíblia diz assim, esses dias eu preguei sobre isso aqui, que uma mãe mata o seu filho, cozinha o seu filho para comer. Chega no outro dia, ela diz, rei, faz justiça. Porque ontem nós matamos o meu filho, chegou o dia dessa mulher matar o filho dela, ela não quer matar para nós comer. Olha a situação drástica. Está entendendo? Tem um frade que me enviaram, de vez em quando eu posto no meu status. Apesar do coronavírus ser perigoso, mundial, mas existe um vírus chamado fome, que é o que o Diego traz aqui de dados direto, que mata milhares e milhares de pessoas todos os dias. E eu digo a vocês, você acha mesmo que todos os governadores do mundo não poderiam sanar a fome do mundo? O que vocês acham? Sim. Sem dúvida. Mas é porque é aquela história. Dentro de uma crise, sempre tem gente que está ganhando. Eu quero trazer isso aqui para vocês, irmãos, no detalhe isso daqui, irmãos, para nós. Olha só. Dentro de uma crise sempre tem gente que está ganhando. Sempre. Tem gente dentro de uma confusão, tem gente sempre ganhando. Ele está ali torcendo. Eu quero mais. Eu quero mais. Tem sempre tem gente ganhando. A situação vai piorando aqui, ó. O que eles começam a fazer? Eles começam a vender os seus próprios filhos.
olha só o que está acontecendo. Eles não estão vendendo os seus filhos, para povos estranhos. Eu já vou entrar na palavra, você precisa entrar nessa parte histórica aqui. Eles não estão vendendo os seus filhos para povos estranhos, eles estão vendendo os seus filhos para os próprios israelitas, que tinham uma condição melhor dentro da crise. Não sendo suficiente, eles também vendem as filhas como escravas. Está entendendo? Para os próprios israelitas. Se você olhar bem no texto que nós lemos, o próprio Neemias também empresta dinheiro. Porque a situação é drástica, é terrível. Só que, como o povo não tem casa, e a situação interna não melhora, o povo começa a se desesperar. Peraí, nós também somos carne, como eles são carnes. E nós precisamos resolver essa situação. Aí a Bíblia vai dizer assim, no versículo 6 diz assim, e ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Não. Já aconteceu algumas coisas contigo, na sua vida, na sua casa, na igreja, que às vezes deixa a gente aborrecido? Sim ou não? Sim. Às vezes o marido faz uma raiva, né? Só Jesus, né? Ela disse que não, Acontece algumas coisas, irmãos, dentro da igreja, às vezes, que nos deixa chateado. Existem coisas que jamais deveriam acontecer dentro da igreja. Existem coisas, irmãos, que jamais deveriam acontecer dentro da nossa casa. A gente não deveria aceitar. Só que Neemias, ele traça uma estratégia. A Bíblia fala assim que ele ouve aquilo e ele para. Eu acho bonito esse Neemias, porque ele tinha esse tipo de atitude, de parar diante da situação, de analisar a situação, para depois tomar uma atitude, para depois fazer alguma coisa. E aqui eu quero trazer algumas coisas para vocês importantes aqui. Na sua vida, como cristão, algumas coisas não podem acontecer. Você não pode aceitar algumas coisas na sua casa. É culto de ensinamento? Tem algumas coisas que você precisa se policiar, sabia? Você precisa mudar. Mas é porque não depende de mim a mudança. Então faça você a sua parte. A gente precisa mudar. Sabia? A igreja não é lugar de facção, de competição, de favoritismo, de desunião. Existem algumas coisas que acontecem às vezes no meio do povo de Deus, que o povo precisa vigiar com a sua boca, com aquilo que fala, com aquilo que diz. Sabe quando você vai num culto e o irmão está dirigindo, ele só fala besteira, só fala bobagem? Ele instiga, ele causa um ambiente de um ficar contra o outro, sabe? Eu não sei por que as pessoas se acham tão poderosas quando pegam o microfone, irmão. Eu não sei por que as pessoas se acham tão poderosas pelo fato de saber do problema do outro. Parece até que Deus não revela mais, que Deus não trata mais problema, porque tem gente que acha que ele tem o poder de alfinetar alguém porque ele conhece o defeito, porque ele conhece o problema. São coisas internas que vão acontecendo no meio da gente. Sabe uma coisa que aborrece muito, que chateia muito o pastor, irmão? Que está acontecendo nos dias atuais? Hoje em dia, pastor não pode chamar a atenção de ninguém. Hoje em dia, pastor não pode falar para ninguém, está errado. Você precisa mudar. Você precisa tomar uma atitude. Sabe por quê? Porque as pessoas se acham dono da razão. As pessoas se acham dono da razão. As pessoas acham que está certo. As pessoas acham que pode fazer o que quer. Eu não sei que evangelho é esse que estão pregando, que não tem comprometimento com a palavra.
Deus tem novidade de vida. Então, essas coisas vão minando, vão minando, vão minando. Porque parece que Neemias, ele entende que era para estar tudo bem, irmão. E aqui é uma coisa interessante, olha só. Olha que coisa interessante isso daqui que eu estava meditando. Muitas das vezes, irmão, muitas das vezes, para se fazer um movimento coletivo para a construção do muro, tem muita gente que trabalha. Mas para se fazer um movimento coletivo para ajudar uma única pessoa, poucos querem ajudar. Poucos querem ajudar. Sabia disso? Então, para crescer, não, para que vai ser? Vai ser para a igreja, não vai fazer os muros, não vai construir, tá tudo certo. Opa, legal. Para que a gente vai fazer? Não vai fazer pro Hélio? Eu tô fora. Pro Hélio eu não faço não. Por quê? O cara mora lá em Itaquá, entendeu? Então, para ele eu não faço. Então, Neemias, ele percebe o seguinte, para construir o muro, estava todo mundo junto. Mas para cuidar daqueles que estavam sem casas, com fome, eles começaram a fechar o coração. Olha que interessante, que religiosidade terrível. Para construir o templo tinha muita gente envolvida, mas para sustentar um irmão tinha muita gente fechando o coração. Você está entendendo isso daqui? Você está entendendo? Você está entendendo o paralelo disso? Como isso aqui é importante para a gente analisar isso aqui, irmão? Olha como é importante a gente analisar isso aqui. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Que muitas das vezes é prático levantar a mão no culto, adorar, sapatear, pular, tá entendendo? Mas é muito difícil você olhar no olho do teu irmão e dizer eu te amo. É verdade. Você faz falta para mim, tá entendendo? Ou se sujeitar, porque nós vivemos esse tempo de religiosidade que é mais fácil manter as aparências do que ter comprometimento verdadeiro com a palavra. Tá entendendo? Irmãos, eu trabalho com gente todos os dias. Eu percebo o quanto o ser humano ele é minucioso e às vezes maldoso, parecendo ser bom. Parecendo ser bom, acredita? E tem gente que parece ser bom, mas é ruim. Já falei isso pro presbítero Marcelo. Parece que está fazendo uma coisa boa, mas meio que na maldade. Conhece gente assim? Está fazendo uma coisa boa, mas está prejudicando os outros. Cabiciosa. Está entendendo isso? Então Neemias ele começa a analisar isso e ele fala, não, peraí. Os muros estão abertos, os muros estão fechados. Mas agora a gente precisa tratar um probleminha interno aqui. A gente precisa colocar o dedo na ferida interna aqui. Está entendendo? Porque a gente não cresce, irmãos, de fora para dentro, a gente cresce de dentro para fora. Glória a Deus. E quando a gente começa a tratar isso dentro da nossa alma, aí Deus começa a fazer algo na nossa vida. E aqui eu também estou falando, irmãos, de algo relacionado ao caráter da gente. Porque caráter, irmãos, o nosso caráter, quem é que conhece? Só Deus e a gente, irmão. É só Deus e a gente. E de vez em quando precisa ter um Neemias da parte de Deus para dizer assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Irmãos, você aguenta pancada? Aleluia. Você aguenta pancada? Você aguenta? Eu não estou perguntando se você aguenta bater, estou perguntando se você aguenta apanhar. Isso aqui é diferente. Jesus diz assim, pastor Bezerra, se bater na tua face, o que é que tu deve fazer? Dê a outra. Isso aqui não tem nada a ver com o meu esposo, não. Mas sabe o que acontece? Tem gente que sabe bater, mas apanhar, meu amigo, você quer ver? Mensagem de Daniel. Daniel era um homem de Daniel era um homem de oração, não era? Vou te jogar na cova dos leões se você orar, Daniel. Tá entendendo? Sabe qual é a minha pergunta? Você continua sendo de oração se te jogar na cova? Meu Deus. Entendeu? Você quer ver? Sabe por quê? Olha só, olha isso aqui como é diferente
quebrava perfume, passava nele, estava o tempo todo. Aí ela pegou, chamou o rapaz e vem cá, manda falar para Jesus que Lázaro está doente. Fala para ele vir aqui depressa. O seu amigo, olha que ousadia. Ei, teu amigo está doente, vem depressa. Problema interno, é ou não é? Problema interno. Até então, quando todo mundo está vendo, Maria é amiga de Jesus, Lázaro é amigo de Jesus, todo mundo olhando. Aí chegou uma doença lá, problema interno, manda Jesus vir. Jesus ouviu, porque Jesus responde, ele não é gente não, né? Ele ouviu, saiu por um ouvido, olhou pro rapaz, e eu nunca esqueço a mensagem do pastor Kleber Papel, o mensageiro, né? E tal, falou, essa enfermidade não é pra morte não, é pra glória. O mensageiro, bora mestre? Agora não. Aleluia. Tô ocupado. Glória. Ele chega depois de 4 dias lá. Pastor, por que você está falando isso aqui? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é fácil ser uma Maria que fica aos pés de Jesus quando tudo está bem. Meu Deus, é forte. Quando está tudo certo. Mas quando Jesus chegou lá, a Bíblia fala que Maria, que sempre ouvia o nome de Jesus, ela não se levanta. Ela continua sentadinha em casa. Sabe quem é que foi lá? Marta. A Marta que todo mundo critica, que foi lá dizer para Jesus, ó Senhor, não vê que eu estou ocupada? Foi Marta que foi aos pés dele. Deixa eu falar uma coisa para você, ficar aos pés de Jesus quando está tudo certo é fácil. Eu quero ver quando Lázaro morrer. Aí é fácil. Diferente. A gente precisa aprender esse negócio aqui, não sabe o que eu vou falar aqui? Permita-me usar o exemplo da Marta, o seu nome, tá? Só o exemplo da Marta, nossa mais novinha mascote aqui. Por que a Marta está sendo preparada? Irmãos, a Marta está sendo preparada para um soldado. É soldado. E ela vai apanhar. Eu queria dizer para Marta, vai ser só um buquê de flores. Mas não vai. Não vai. E sabe por que tem um monte de gente frustrada que sai da igreja, abandona o evangelho? Porque você não aguenta pancada, cara. Você não aguenta paulada. Você não aguenta que alguém fale sério com você. Que alguém olhe para você e diga assim, você precisa mudar. Glória a Deus. Aleluia. Que é fácil. Fala a verdade, irmão, se não é fácil. Ó, se não é fácil. Fulano precisa mudar. Fulano precisa mudar. A menina precisa cantar bem. Tu canta bem, você. Eita, fulano ali prega, precisa pregar melhor. O pastor está sem mensagem. Tu tem muita mensagem, né? Tá vendo? Não sei o que, não sei o que. Fulano ora que tem dor. Não sei o que. Aí alguém chega em você, ó. Mas, irmão, você é muito exaltado. Você precisa se humilhar. Tá entendendo? Eu já vi Deus fazer isso. Eu vi já. Eu vi. E sabe por que não se inchou? Porque era Deus. Porque quando Deus fala, o camarada fica... Pastor tem que entrar dentro da cadeira. Porque Deus abate o exaltado. Deus abate. E tem muita gente. E é aqui nessa igreja aqui que eu estou pregando. É a igreja, seu pastor. Tem muita gente que precisa baixar a crista. É aqui dentro aqui. Glória a Deus. Creio. Deus Se achando demais, irmão. Verdade. Precisa mudar. Meu Deus. Precisa se humilhar. Precisa fazer que nem Jesus. Toalhinha aqui no ombro, lavar os pezinhos do irmão. Precisa lavar, ó lá nas extremidades lá. Entendeu? Não fica com nojinho não. Põe a mão no arado. Põe a mão. Que a Bíblia fala assim, que Deus não tem prazer naquele que recua. Então põe a mão no arado. Faça de verdade. Glória a Deus. Amandaia, labaxéria. Precisa tratar. A gente precisa tratar. Eu sou de uma época, sabe, Dani, que líder de mocidade, líder de irmã, ele lembra disso. Que líder tratava um regente na igreja. É ou não é? Não chegava em pastor não, irmão. Eu fui líder de mocidade, era eu que tratava dos problemas da mocidade. Pastor Bezerra, qual foi o dia que cheguei no senhor falar alguma coisa de regente? Eu tratava. Era eu que tratava. Hoje não, hoje o líder vai chegar. A senhora é o quê?
O senhor é o quê? Meu Deus. É o pastor da igreja? Santo! Primeiro quem me pôs foi Jesus. Depois o pastor. Comigo ninguém. Irmão. Trabalho. A gente precisa tratar, cara. Aleluia. A gente precisa tratar. Neemias nos dá uma lição aqui muito grande. Verdade. Glória. Eu já tenho nome. Já sou governador. Mas eu vou cuidar dos pequenos, sim. Glória a Deus. Glória. Vou cuidar. Aleluia. Eu vou cuidar. Pastor,